em nome de Jesus, amém. Nós temos meditado em Eclesiastes, não é? No domingo à noite, na verdade, temos falado sobre humanismo secular, porque é o livro que fala a respeito disso. Eu lembro que quando começamos, há várias semanas atrás, já não sei mais direito quantas, nós começamos olhando para o Salmo 1, que mostra o caminho do ímpio e o caminho do homem piedoso, e não há nada no meio. A grande tragédia da igreja, da nossa geração, é que ela tenta achar um caminho do meio. Ela tenta achar um humanismo secular cristianizado. Isso não existe, porque só há dois caminhos, e nós não andamos segundo o conselho dos ímpios, segundo a sabedoria dos ímpios. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Nem Deus tem nenhum interesse na sabedoria humana, não é? E nem poderia ter. Não há nada de sabedoria no que o homem chama de sabedoria, e nem o homem natural tem interesses em Deus, por motivos não de racionalidade, mas por motivos de sentimentos profundos, de afetos, de afeições. A Bíblia não diz que a luz veio ao mundo e os homens não viram a luz, não gostaram da luz porque a luz era ruim. Não. É porque eles amavam as trevas. É o amor que faz eles não gostar da luz. É o amor às trevas. Não é cognição, não é a compreensão que faz com que o homem veja isso é ruim. Não. É que ele ama as trevas, ele ama o seu pecado. Então, o conselho dos ímpios é toda a sabedoria humana. Nós não andamos segundo o conselho dos ímpios, mas antes temos prazer na lei do Senhor, e nela meditamos de dia e de noite. Essa é as duas coisas. Ou nós andamos segundo o conselho dos ímpios, ou nós temos prazer na lei do Senhor. Não há um caminho do meio, mas desgraçadamente a nossa geração tem achado um caminho do meio, ou pensado ser suficiente ou possível, né? Nós sabemos que entre um e outro há vida e morte. Entre um e outro, um é descrito como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que tira de Deus tudo o que precisa, com suas raízes lá. E já o ímpio é como a palha seca que o vento espalha. Ele vai depender do que vai estar acontecendo externamente, porque internamente está morto como a palha. Depois que ela é tirada do grão, do trigo, ela não tem mais vida, ela não tem nada, é uma casca, e o vento leva para onde quer. Assim é o homem. Então, com isso, nós começamos a olhar o livro de Eclesiastes, e hoje nós estamos no capítulo 2 ainda, não é? E eu vou querer ler alguns versos do 2, e vou ler alguns versos do capítulo 4, só porque ele fala sobre o mesmo assunto. Futuramente nós vamos chegar ao 4, mas vai ser bom para pontuarmos o que vamos ver. Diz assim: por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo. Todavia, se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade, é fútil. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza, contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isso é vaidade e grande mal. Porque que mais tem um homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite ele não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque o homem que é bom diante dele dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria.
mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. E agora o capítulo 4, de 4 a 8, que diz: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da rivalidade, da competição, em algumas versões da inveja, que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobrir ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, que não tinha filhos nem irmão. Trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir, me distrair? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Em outra versão diz, na Almeida Revista, eu estava lendo a nova versão internacional, né? Mas a Almeida Revista Corrigida diz: há um que é só e não tem segundo, sim, ele não tem filho nem irmão, e contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Então, por que nós estamos vendo Eclesiastes? Lá no início eu disse que alguém tinha me perguntado se eu realmente achava que o humanismo secular não tinha nada para acrescentar. Como nós estávamos dizendo, há o caminho do ímpio e há o caminho daqueles que foram regenerados. E eles são totalmente opostos. Um anda segundo o conselho dos ímpios. Como eu disse, isso não é andar segundo o conselho das pessoas piores na sociedade. Quando fala não ande segundo o conselho dos ímpios, é andar segundo o conselho de homens, de mentes em que o coração não está capturado pela beleza de Deus em Cristo. O outro tem o seu deleite, seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. Então, por que o livro de Eclesiastes é fundamental? Porque ele é o autor assume a posição do que chamamos do secularista prático, do homem final do humanismo secular, e não é um homem comum, porque você pode talvez não poder colocar em prática tudo o que o humanismo secular diz, porque há limitações, mas esse homem é um homem extremamente sábio, e extremamente rico, e extremamente poderoso. Então ele pode botar em prática todas as ideias do humanista secular, e ele é o que nós chamamos de um secularista prático. Agora, o que isso significa? Bem, é isso que a maioria das pessoas, na maioria das principais cidades do mundo ocidental, e se espalha pelo mundo todo de uma forma diferente, e infelizmente grande parte de pessoas que se dizem cristãs faz. Essa é a posição das elites culturais. Essa realmente cada vez mais a regra geral. Se você lê um livro sobre o que você precisa para você viver uma vida pacífica, se você lê um livro de psicologia cristã, psicologia secular, vai dar tudo mesmo, é tudo igual, não tem diferença, porque realmente cada vez mais essas coisas são o que dominam a cultura, o que faz uma grande vida, o que produz uma identidade, o que produz um caráter. Não tem diferença quase nenhuma. Um secularista prático é alguém que diz: o homem lá não é honesto, no mundo. Veja, pode haver um Deus, pode não haver um Deus, mas aqui está o ponto: nós não conhecemos Deus. Ele parte do princípio exatamente oposto do que antes ele tem o seu prazer na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. É o princípio oposto. Então nós não sabemos qual é a vontade desse Deus, se é que ele existe, se não existe, mas se ele existe nós não sabemos. Não é óbvio que tem pessoas que são ateus, outros são agnósticos, não importa. O humanismo secular é centrado no homem e parte sempre do homem. Então não sabemos com certeza o que Deus quer, não sabemos com certeza se é que ele existe, o que ele disse sobre a alma, o que ele definiu sobre a vida.
qual é o logos da vida? Isso significa que nós não sabemos de onde viemos, no sentido que nós não temos, então, identidade e propósito. Nós temos que criar uma identidade, nós temos que criar um propósito em nossa vida, porque nós não temos a menor ideia de qual é o propósito da nossa vida. Então, se nós não temos propósito, como é que nós vamos formar uma identidade? E B, nós não sabemos realmente o que acontece depois. Ou seja, não há algo poderoso que haja em minha vida a partir do depois da morte. A morte é desesperadora porque eu não tenho a menor ideia. Ou seja, eu diria que não há aquilo que Paulo chama da esperança da glória, que muda o presente. Então, tanto quanto sabemos, o humanista secular diz, quando nós morremos, é isso. Essa é a vida. Essa é a vida que nós vamos ter que viver. É agora, essa é a posição. Se essa é a vida e é tudo que existe, e o autor de Eclesiastes então chamou isso de sob o sol, debaixo do sol. É a vida só agora, não é? É o humanismo secular final. Vamos olhar para a vida, ele nos convidou, só como homens que vivem debaixo do sol. Não é? Vamos tratar da alma humana só como coisas materiais, como biologia, química. Vamos tratar como se não houvesse nada além do físico, do material. Nós, as coisas materiais à nossa volta, vamos pensar dessa forma. Se essa vida é tudo que existe, se essa vida sob o sol, que é a maneira que ele usa, é tudo que existe, isso não torna a vida sem sentido? Isso não faz de todas as coisas inúteis? Há um professor de Harvard famoso, Stephen Gould, ele morreu, na verdade, jovem, assim, não era velho, morreu em 2002, mas ele foi um paleontólogo e biólogo evolucionista, né, americano, e é um dos autores mais importantes no que diz respeito da história da ciência, e é reconhecido como o mais lido e conhecido divulgador científico da sua geração. Então, o cara era o cara, né? Professor de Harvard, e escritor que todo mundo lê, o mais importante, e com 32 anos ele já era curador da coleção de paleontologia de invertebrados do Museu de Zoologia Comparada de Harvard, e membro adjunto do Departamento de História de Ciências em Harvard. Em 83 passou a ser professor de Zoologia da universidade também, professor convidado de Biologia da Universidade de Nova York. Então, ele chegou no topo, Stephen Gould, e ele coloca dessa maneira, ele diz assim, estamos aqui, ele está explicando por que nós estamos no mundo, ele diz assim, essa elite da elite cultural, não é? Ele diz assim, estamos aqui porque um grupo estranho de peixes tinha uma anatomia peculiar de barbatana, que podia se transformar em pernas para criaturas terrestres. Porque os cometas atingiram a Terra e eliminaram os dinossauros. Ele está explicando por que a gente está aqui. Primeiro, porque por acaso tinha uns peixes que tinham umas barbatanas que podiam se transformar em pena. A gente nunca viu esse peixe, mas é a teoria, né? E por acaso, além de haver esse peixe que tinha essa barbatana que podia se transformar em perna, ele diz, porque os cometas atingiram, os asteroides, né, enfim, atingiram a Terra e eliminaram os dinossauros, dando aos mamíferos uma chance que não existia ou não existiria de outra forma. Então, ele diz, agradeça as estrelas, a sorte, né, de nós existirmos, né? Literalmente, foi as estrelas que trouxeram os meteoros que mataram os dinossauros. Esta explicação do porquê estamos aqui, ele diz, embora superficialmente preocupante, se não aterrorizante, é, em última análise, libertadora e emocionante. Não podemos ter o significado da vida, da natureza. Devemos construir essa resposta a nós mesmos,
não há outro caminho. Então, o que Stephen Gould está dizendo, não é? Ele morreu em 2002, ele nasceu em 1941, então ele não era velho, não é? O que ele está dizendo aqui é que a vida é um acidente, nós somos um acidente, nossa vida não tem sentido. Ele diz que é aterrorizante, se você olhar para isso. Ele está dizendo que a vida é só debaixo do sol. Você vê, Salomão estava, vamos pensar na vida, de certa forma ele estava respondendo Stephen Gould há 3.000 anos atrás. Ele diz que a vida é um acidente, portanto, sempre esse é o ponto de partida do humanismo secular e dos seus pensadores, a ausência de Deus. Você vê que Stephen Gould vai começar a explicar a vida, ele primeiro estabelece a ausência de Deus. E de uma forma ou de outra, antropologia, sociologia, psicologia, é só coisa debaixo do sol. Primeiro se estabelece a ausência de Deus. Depois nós vamos ter que explicar o ser humano nessas condições químicas, biológicas, acidentais, cometa, enfim. E é isso que ele está fazendo. Você vê que aqui Stephen Gould não está fazendo biologia. Apesar de grande parte dos seus escritos parecer só biologia. Isso aqui não é biologia, isso aqui é filosofia. Ele está partindo de princípios que não são científicos. É óbvio que ele não pode provar essas coisas cientificamente. Ele tem uma teoria. Ele trabalha com uma hipótese. Ele estabeleceu a hipótese, a ausência de Deus. Depois que ele já estabeleceu essa essência do humanismo secular, depois que ele estabeleceu que tudo é só debaixo do sol, então agora ele vai tentar uma explicação para isso. Você vê que ele não está fazendo biologia aqui. Isso aqui não é biologia, não é um estudo de biologia, e nem o estudo da biologia fez ele chegar a isso. Isso aqui é filosofia, e filosofia humanista, né? Então, quando ele diz que você não consegue entender o significado da vida na natureza, ele diz, não adianta você olhar para a natureza e entender a vida. Não adianta você estudar a química, biologia, olhar para os astros e tentar entender a vida, entender o que acontece em você, o significado. E essa é uma maneira bastante eufemística de dizer, a nossa vida não tem sentido. Nós nunca, como é óbvio, vamos poder, estudando biologia, aprender um propósito para a nossa vida. Tudo que a gente vê no mundo é bicho comendo bicho. Essa que é a vida. Que sentido a gente vai tirar disso? A gente vai ver leão comendo zebra, a selva, todo mundo se devorando, bactérias nos devorando. A gente é a vida. Qual o sentido que a gente vai tirar disso? Que sentido moral, estabelecedor da nossa alma pode vir de a gente olhar para a natureza? Ou por que a gente estaria aqui? Então ele vai dizer o seguinte, não há nenhuma ordem transcendente, portanto, não existe propósito para a nossa existência. Nós não temos nada a que nos submeter. Então, ele disse, apesar de ser aterrorizante a ideia de que não existe nenhuma razão para a gente existir, a não ser umas barbatanas que alguns peixes tinham, e por acaso aqueles asteroides meteoros que podiam ter passado na Terra e caído em outro lugar, mas por acaso caíram aqui, e aí morreram os dinossauros, e aqueles peixes que tiveram pernas por muito tempo e se transformaram em mamíferos, mas eles não tinham muita chance por causa dos dinossauros, mas aí os meteoros destruíram os dinossauros. Não sei porque só destruíram os dinossauros, os meteoros, porque tudo estava aqui, mas só destruiu os dinossauros. Então os meteoros destruíram os dinossauros, mas deixou a gente vivo, a gente não, os peixes que tinham saído da água. E aí a gente se desenvolveu, foi tudo assim, uma série de acasos sem fim, portanto a gente não tem nenhum sentido. E ele diz, isso é libertador e emocionante, apesar de aterrorizante, porque agora nós vamos ter que decidir sobre o que as nossas vidas porque elas não são sobre nada. Esse é o existencialismo. Você existe para depois definir o que você é. A existência, ela precede. Então, o trabalho do escritor de Eclesiastes, mesmo que ele nunca tenha conhecido Stephen Jay Gould, que nasceu em 41, morreu em 2002,
E dois, esse livro ainda será, daqui a 1000 anos, se o mundo estiver aqui, importante, e ninguém mais vai se lembrar de Stephen Gould. Você talvez nem conhecesse Stephen Gould. O grande problema do humanismo secular, tanto quando ele se manifesta na antropologia, na sociologia, na psicologia, é que as pessoas não conhecem muito as pessoas que formularam as ideias, nem de onde elas partiram, nem como elas começaram. As pessoas só abraçam as coisas finais que a cultura nos impõe. Então, Stephen Gould, é óbvio que ele influencia, como um dos cientistas mais importantes e mais lidos, influencia o pensamento cultural. Mas sem você conhecer ele, e sem pensar muito de que ponto ele parte, não é? Em como isso que ele descreveu aqui é alguém com uma posição elevada em Harvard, mas o que ele falou aqui é só o conselho dos ímpios, é só isso. A razão pela qual esse livro de Eclesiastes é tão poderoso é que ele analisa esse tipo de afirmação 3000 anos antes. E diz, isso é apenas uma declaração vazia de significado. O que ele diz não dá base para a vida, nem para a vida dele, nem para a de ninguém. O escritor de Eclesiastes diz, eu tentei de 3 maneiras excelentes, e nós estamos analisando essas várias maneiras a cada semana, e ele diz, eu busquei fazer isso que ele disse que é emocionante, construir um significado para a minha vida a partir dessas coisas, e nós já vimos 2, não é? Através da sabedoria e de tentar encontrar uma ideia de justiça. Mas ele vai dizer, isso é absurdo, se a gente só existe a vida debaixo do sol, então a sabedoria e a tolice acabam não tendo diferença, e a ideia de justiça é totalmente absurda. E depois nós vimos como ele se entregou ao hedonismo, já que a primeira maneira não funcionava, e ele disse que buscou construir, a única maneira de construir o seu próprio significado na vida é tornar-se uma pessoa baseada em causas e pensar em justiça e injustiça e combater o que é injusto, o que é errado, e ser uma pessoa assim. Ele tentou, nós vimos. E o que ele disse? Ele disse que essa vida sob o sol, se ela é tudo que existe, se a declaração de Stephen Gould está certa, a justiça é uma ficção. Não é? A justiça é uma ficção. Aquilo que você chama de justiça nada mais é do que o que você está definindo, mas na verdade não existe justiça. Matar ou não matar alguém não é justo ou injusto. Nós estamos aqui, lembra, por causa daqueles peixes, por causa daquele meteoro. Você vê na natureza tudo matando tudo. Não tem nada na natureza, como Stephen Gould está dizendo, nos ensinando o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto, isso não existe. Se a vida debaixo do sol, Salomão antecipando Stephen Gould, então Stephen Gould está certo, a justiça é apenas uma ficção, não há absolutos morais, e como não existe absolutos morais, por que o meu sentimento de que uma coisa é boa é melhor do que o sentimento daquele que acha que ela não é boa? Não é? Por que o meu sentimento de que algo está errado seria superior ao sentimento de outro acidente que acha que aquilo está certo? Então, se essa vida é tudo que existe, e essa é a base do humanismo, né, ou ateísmo, ou agnosticismo, a justiça é uma ficção, e é absolutamente ficção, e tentar construir um significado na vida baseado nisso, e uma identidade em que você é uma pessoa melhor, em que você é uma pessoa justa, ou vai deixar o mundo melhor para trás, ou está construindo alguma coisa justa, é totalmente insano, é intelectualmente desprezível, porque isso é só porque as pessoas não pensam. Como nós estávamos vendo na semana passada, sobre a pilha de pedras e a lanterna, ela justifica uma parte da vida com outra parte da vida e nunca olha o todo, porque se ela olhasse o todo, ela ia ver quão absurdo o todo era. Então a pessoa secular não tem base para falar sobre justiça, sobre certo e errado, sobre você me feriu, sobre você me machucou, sobre você não é bom, sobre o que você está fazendo é mal, não tem nenhuma base intelectual. Mas não podemos acreditar e dizer,
para abraçar simplesmente a injustiça. Nós continuamos lutando contra isso. Eu lembro que eu falei sobre Nietzsche, que em 1869, ou seja, 100 anos antes de eu nascer, aos 24 anos, ele foi nomeado para a cadeira de Filologia Clássica da Universidade da Basileia. Quer dizer, com 29 anos ele já era o cara. Então é a pessoa mais jovem a ter alcançado essa posição. Em 1889, com 44 anos, ele sofreu um colapso mental e ficou completamente, enfim, nunca mais foi são mentalmente. Mas as preposições dele, de Nietzsche, são assim, por exemplo, o cristianismo promete tudo, mas não cumpre nada. Ele diz assim: quando se coloca o centro de gravidade da vida na vida, não na vida, mas no além, no nada, tira-se da vida o seu centro de gravidade, que é o homem, não é? Para ler o Novo Testamento, é conveniente, diz Nietzsche, calçar luvas. Diante de tanta sujeira, tal atitude é necessária. Ou ele diz assim: o cristianismo foi, até o momento, a maior desgraça da humanidade, por ter desprezado o corpo. A moralidade é o instinto do rebanho no indivíduo. Existe moralidade. Ele diz assim: torna-te quem tu és, não é? E diz mais assim: aquele que luta como monstro deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Agora, como é que Nietzsche definiu o que era monstro? Ele diz: a alma nobre tem reverência por si mesma. A nobreza é você se reverenciar. Não existem fenômenos morais, mas apenas uma interpretação moral dos fenômenos. Então, há a grande declaração de Nietzsche que Deus está morto. O que ele queria dizer é que a entidade divina tinha deixado de existir ou não. Não, ele não estava preocupado com isso. O que ele queria dizer é que toda cultura baseada na existência de Deus tinha sido suplantada pelo humanismo secular. E essa afirmação aparece pela primeira vez em A Gaia Ciência, uma obra famosa dele. Diz: Deus está morto, Deus permanece morto, e quem o matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar, nós, os algozes dos algozes? O que o mundo possui até agora de mais sagrado e mais poderoso sucumbiu, exengue aos golpes das nossas lâminas. Quem nos limpará desse sangue? Qual a água que nos lavará? Que solenidades de desagravo, que jogos sagrados haveremos de inventar? A grandiosidade deste ato não será demasiada para nós? Não teremos de nos tornar nós próprios deuses, para parecermos apenas dignos dele? Nunca existiu ato mais grandioso, e quem quer que nasça depois de nós passará a fazer parte, mercê deste ato, de uma história superior a toda a história até hoje. Sem Deus, só debaixo do sol, nós vamos ter essa história incrível. E ele diz: a moral não tem importância, e os valores morais não têm qualquer validade, só são úteis ou inúteis consoante a situação. A verdade não tem importância, verdades indubitáveis, objetivas e eternas não são reconhecíveis. A verdade é sempre subjetiva. Deus está morto, não existe qualquer instância superior ou eterna. O homem depende apenas de si mesmo, o eterno retorno do mesmo. A história não é finalista, não há progresso, nem nenhum objetivo. Ou seja, nós não estamos indo para lugar nenhum, nós não sabemos para que existimos. Como é que poderia haver progresso em direção a alguma coisa? A gente vai ter que inventar. Ou ainda, se existem deuses, como poderia eu suportar não ser um Deus? Por conseguinte, não há Deus. Então, ele deixa evidente que a conclusão não decorre da premissa, mas sim da pessoal não aceitação dele como autor de um antes superior à sua própria mente. E para ele pode ser que essa é a única maneira de você destruir todos os valores e construir valores a partir de si mesmo. É isso que Stephen Gould estava dizendo, que apesar de ser desesperador, é emocionante. Nós vamos ter que construir os valores, vamos ter que... nós, ao matarmos Deus, como Nietzsche está dizendo, nós nos tornamos deuses.
né? E ele faz menção aos valores a serem destruídos, como principais valores a serem destruídos, os valores cristãos, não é? E isso ia ser substituído por verdadeira saúde. E ele falou numa obra chamada E Assim Falou Zaratustra, onde se faz clara a vinda do além-homem. Ele fala sobre o super-homem. Então isso tudo é assim. Ele diz: nós matamos, Deus está morto. O desenvolvimento recente na ciência moderna e a crescente secularização da sociedade europeia efetivamente mataram o Deus abraâmico, que serviu de base para significado e valor no Ocidente por milhares de anos. Então, a morte de Deus leva ao desespero, não é? E você vai ter que tentar criar algum significado na sua vida, mas nós sabemos como isso não funciona, não é? Então, ao construir um mundo onde o conhecimento objetivo possível, o cristianismo seria uma forma, uma maneira de lidar com o desespero, mas agora nós não temos isso, e então nós temos o desespero da falta de sentido, mas a emoção de ter que inventar um sentido. E Heidegger, que é outro filósofo famoso do último século, diz assim: se Deus, como fundamento suprassensorial e objetivo de toda a realidade, está morto, se o mundo suprassensorial das ideias sofreu a perda da sua obrigatoriedade e, acima disso, de seu poder vitalizador e edificante, então nada mais resta a que o homem pode a se apegar e pelo qual ele pode se orientar. Então, ele agora não tem mais nada para ser a sua bússola, ele está no escuro, ele mesmo vai ter que criar o seu propósito da sua existência e os seus valores. Essa é a essência do humanismo secular, né? No existencialismo, no niilismo. Mas nós sabemos que nenhuma dessas pessoas pôde viver com essa realidade. Eles tiveram sempre que roubar a ideia de justiça de outro lugar, porque essas coisas apenas debaixo do sol não fazem sentido. Nós sabemos, por exemplo, que eu estava dizendo que em 13 de janeiro de 1889, Nietzsche, ainda novo, né, sofreu um colapso mental depois que alguns policiais tiveram que se envolver numa confusão porque ele viu um cavalo sendo espancado, não é, em Turim, na Piazza Carlo Alberto, e ele se abraçou ao cavalo para não continuarem batendo no cavalo. Você vê, Nietzsche achava errado bater no cavalo até machucar o cavalo, mas isso não faz nenhum sentido perto daquilo que ele dizia, perto do que ele falava. E ele teve um colapso mental e ele começou a escrever umas cartas estranhas em que ele assinava como o crucificado, ou então como Dionísio, e nunca mais ele recuperou a sanidade. E, como eu disse, pessoas seculares precisam se envolver em uma desconexão violenta entre o que elas dizem acreditar e o mundo delas. Elas têm que fazer como Stephen Gould, escrever essas coisas todas, só para depois que lança as bases do secularismo, ele começar a dizer que aquilo é errado, que aquilo outro é errado, ou viver assim, ou então o final que todos têm, e eles mesmos descrevem, do desespero, da falta de sentido, do horror, da morte. E porque há uma desconexão entre a realidade que eles dizem acreditar e o mundo. Então ele pode dizer isso num livro, que não há certo e errado, não há nada acima de nós, que cada um constrói, mas se alguém mata o seu filho, a pessoa já diz que aquilo é errado, fica desesperado, acha que a justiça tem que ser feita, mas ele diz que isso não existe. Você vê, há uma desconexão violenta entre
não sustenta o mundo, a sua teoria, não há base na opinião deles. Você tem que começar primeiro afirmando algo que é pura filosofia, apesar de você às vezes se disfarçar isso em alguma ciência específica, e eles não podem saber e ter, na verdade, uma base firme no mundo daquilo. Tudo que o homem quer, na verdade, é só se desfazer da ideia de Deus, mas aí tudo entra em colapso, mesmo as ideias racionais. E ele então tem que viver nessa desconexão. E essa é a elite. Veja bem, se essa vida é tudo que existe, você não pode viver pela justiça. Você não pode viver para fazer esse mundo melhor, porque o melhor não existe. Você não pode viver para fazer o bem às pessoas, porque essa ideia de bem não existe, não há base racional e filosófica para isso. Por isso que Salomão está dizendo, sem sentido, sem sentido. Se a vida é debaixo do sol, isso não faz sentido. E ele só está sendo lógico, está sendo extremamente lógico. Em segundo lugar, ele tentou outra maneira de construir o seu próprio significado, que é o que Stephen Gould diz que nós tínhamos que fazer. Se você não vai viver uma vida baseada na sabedoria, que leve à justiça e um mundo melhor, leve uma vida então baseada no prazer, na busca do prazer e da beleza. E foi o que nós vimos na semana passada. O escritor de Eclesiastes nos mostrou que essa vida é tudo que existe. Então, se você, junto com todos os filósofos, não consegue encontrar o logos da vida, o propósito da vida, então não há como saber o que é o bom da vida, o que é o justo da vida, então se entrega ao prazer. Foi o que eles fizeram, foram do pensamento de tentar encontrar um logos para o hedonismo, não é? dos epicureus, e a tentativa do equilíbrio do prazer para não chegar ao paradoxo lá do hedonismo, que é o tédio, não é? Então nós vimos que na verdade é tudo sem sentido, porque se isso é verdade, qualquer percepção de beleza não passa de reações químicas no nosso cérebro. Não existe beleza, não existe amor. Isso que você chama de amor pelo seu filho é só a biologia tentando preservar a espécie. Não existe amor. Amor é só uma química. Amor é só como os teus neurônios estão funcionando e os hormônios. Então pode virar amor, pode virar ódio, pode virar qualquer coisa. Você é só uma máquina, é só essa máquina. Então não existe beleza, é apenas química no cérebro. Eu posso sentir que há uma diferença entre amor e apenas sexo, mas é bobagem, não existe. Você pode dizer assim, não, uma coisa é amor, outra coisa é sexo. O amor é um sentimento, bobagem, é só química. Não existe nenhuma diferença entre uma coisa e outra. Eu posso sentir que há uma diferença entre a beleza e a deformidade, mas não existe, é só como a química está funcionando. No entanto, embora uma pessoa secular não tenha base para crer na beleza, nenhuma delas pode viver sem a beleza. Uma pessoa secular não pode fazer nenhuma diferenciação entre amor e sexo, mas elas querem fazer diferenciação sobre o que é ser amado e o que é ser só usado como objeto sexual. Você vê, elas têm uma desconexão entre a vida real e a base pela qual elas dizem estar vivendo. Não podemos perceber, a ideia de beleza perde o sentido, mas nós continuamos procurando beleza. No humanismo secular, na vida debaixo do sol, a ideia que a diferença entre sexo e amor não existe. É só como a química está funcionando, mas nós continuamos procurando o amor. Nós temos uma paixão por ser amado e uma paixão pela beleza. Portanto, a pessoa secular vive em uma desconexão violenta entre o que eles dizem e o que eles acreditam no mundo. Stephen Gould teve que viver essa desconexão, porque ele queria ser amado, porque ele queria que os filhos dele amassem ele. E se em algum momento ele pensasse que tudo aquilo era só produto do acaso, de como a química do cérebro estava funcionando, isso desmonta a vida. E ele não pode viver assim. Então, eles têm que viver nessa desconexão. Você tem que dizer algo e depois você tem que ficar perturbado porque um cavalo está sendo machucado. E o que acontece quando você ouve uma música
bonita, ou quando alguém te beija, alguém que você ama, é bobagem. Amor e ódio é só uma reação química do seu cérebro. Não é um sentimento, de fato. Não há nada moral, é só química. Traição é só química. Não existe nada de moral nisso. Não existe diferença entre sexo e amor, de fato. Agora, essa não é a única coisa que você pode fazer. Isso a gente já viu, não é? O escritor de Eclesiastes está dizendo: eu fiz isso, eu tenho tentado construir meu próprio significado, minha própria identidade, minha própria autoestima, criando eu mesmo essas coisas. E nós vimos o desespero, não só dele, mas vimos de Bertrand Russell, Camus, Sartre, Nietzsche. Enfim, podíamos mencionar todos os filósofos gregos que nós vimos. E ele diz: não faz sentido. Ele diz: é oneroso, é esmagador. Ele não terminou, porque Salomão, ele vai explorar todas as formas de você criar uma identidade apenas como um homem secular, só debaixo do sol. E se não há sentido na vida, e não há nenhum Deus em que você deve se submeter, e não há ninguém que decida o que é bom ou o que é mal, e tudo é só como a química funciona, não é? Tudo que a gente chama de alma, de amor, enfim, tudo que você sente quando alguém que te ama, um filho, ou a sua esposa, ou seu esposo te beija, não tem nada de amor, não tem nada de sentimento, não tem nada que transcende a mera química. A química pode mudar, pode acontecer qualquer coisa. E a ideia de que você pode, então, quando não há nada transcendente, você pode, livre para construir sua própria vida significativa. Ele diz: eu tentei, baseado na sabedoria, e é correr atrás do vento, é sem sentido, sem sentido. Eu tentei, baseado em prazer sem fim. E nós vimos como ele podia ir longe com os prazeres, sendo quem ele era, tão poderoso, e como ele pôde ir longe com a sua mente, sendo tão sábio. E eu tentei uma vida baseada no prazer e na beleza, mas há mais uma coisa que você pode se basear. Ele decide fazer isso no trabalho. O trabalho vai nos dar significado. Nós vamos construir nossa identidade baseada no trabalho. Eu vou deixar o trabalho ser o significado da minha vida. Vou criar uma vida baseada no trabalho. Vou fazer do trabalho a minha carreira, o princípio organizador da minha vida, aquilo que vai me dar identidade, aquilo que vai me dar autoestima, aquilo que vai me dar senso. E ele encontra 3 coisas. Antes de tudo, ele acha que a vida do trabalho não vale a pena. Em segundo lugar, ele nos diz por que não vale a pena, então ele nos diz o que vale a pena. Então, uma vida do trabalho não vale a pena, uma vida construída sobre o trabalho, você buscar a identidade no trabalho, e é o que as pessoas estão fazendo, não é? Já que é o humanismo secular que guia as pessoas. Quando as pessoas querem ter alguma paz na alma, elas estão buscando o humanismo secular, e quando elas querem ter um mundo melhor, elas não têm uma base filosófica que sustente, ela vive naquela desconexão. Mas ele diz: vamos olhar o trabalho então, já que a sabedoria e as causas da justiça não podem dar a não ser desespero, e já que o prazer, como nós vimos, acaba no desespero, então vamos ver se o trabalho pode. E ele diz: eu odiava todas as coisas pelas quais eu trabalhei sob o sol, porque devo deixá-las para quem vem depois de mim. Ou, em outra versão, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Então, a gente vai ver isso em segundo. No início do capítulo ele diz: empreendi grandes projetos. Se você ler, a gente leu semana passada, você vai ver que ele construiu jardins, parques, palácios. Um dos palácios, que é o mais importante de Salomão, ele ficou 10 anos construindo, com toda a riqueza possível no palácio, mas ele construiu vários. Ele construiu parques, aquedutos, parques, bosques. Ele diz: eu acumulei toda a prata e todo o ouro que era possível, várias nações, além da população que pagava imposto, várias nações tinham que mandar suas riquezas para mim. Então eu construí, mas isso não era coisa pública, era dele, não é? Esses palácios.
e eu acumulei prata e ouro. Ele fez isso. Uma das coisas que Stephen Jay Gould falou, que você tinha que criar sua própria vida significativa. Salomão disse: eu fiz isso. Mas uma das coisas que declarações como do de Stephen Gould pega é porque nós não temos todas as possibilidades para construir uma vida significativa, mas Salomão tinha. Você vê, se ele quisesse construir sua vida sob o prazer, ele podia ter todos os prazeres que o mundo podia dar. Se era a riqueza, então ele podia ter toda a riqueza, porque muitas das vezes você acha que não conseguiu aquilo que o humanismo secular te prometeu, porque você não conseguiu o poder suficiente, o dinheiro suficiente, a capacidade suficiente. Mas Salomão era o cara, porque ele era inteligente o suficiente para ser altamente eficaz em uma vida baseada em causas, na quais ele podia usar a sua mente para ver se aquilo era racional ou não. E, em segundo lugar, ele tinha dinheiro para ser altamente eficaz em uma vida baseada em prazer. E é o que ele fez, construindo tudo que ele quis. Agora ele tem talento e ambição de ser altamente eficaz e profissional em empreender grandes obras que criem uma identidade para você. A maioria de nós simplesmente não tem isso, o que Salomão tinha. Se a gente resolvesse viver a vida só pelo prazer, a gente não teria recursos. Ou talvez não teríamos a inteligência dele para viver olhando as grandes causas e olhando os pensamentos de todos os grandes homens, para ver como eles são fúteis quando você olha o todo. E agora o caminho de construir algo. Quando ele diz: eu odiava tudo que eu trabalhei debaixo do sol, tudo que ele está falando é todos os palácios que ele construiu, todo um reino, todos os aquedutos, todos os bosques, todos os jardins, tudo que ele fez. O que ele realmente está nos mostrando, especialmente no restante desse parágrafo, é que o sucesso falha nos seus próprios termos. Não é que o humanismo secular falha se você não tiver sucesso. Tudo que Salomão fez, ele teve sucesso. Se ele quis viver por prazer, ele pôde ter todo o prazer do mundo. Ele teve sucesso em construir uma vida de prazeres. O problema é que isso acaba em desespero. Então, eu não estou tentando dizer como uma pessoa moral. Veja, todas essas coisas ruins que as pessoas estão fazendo para ter sucesso, isso é errado. Não. Isso está olhando a vida na sua base, no seu fundamento. E ele tem sucesso sempre que ele determinou construir os maiores palácios, ele construiu. Ele quis ter um harém com 1000 mulheres, ele teve. Ele quis juntar ouro numa quantidade incrível, ele juntou. Ele queria viver para construir grandes monumentos, ele construiu. Então, o sucesso não entregou, porque nós podemos pensar que nossa identidade, ou a nossa estima, ou essas coisas, nós não temos porque não atingimos o sucesso, porque não temos o poder. Então, Salomão é a pessoa certa, né? E a resposta é que esperamos que o sucesso seja recompensado de 3 maneiras. Esperamos que o trabalho nos traga satisfação, nos dê reconhecimento e a gente deixe uma contribuição para o mundo. Ou seja, que a gente faça a diferença. A gente quer fazer a diferença. Assim, o grande problema das pessoas, quase sempre elas vão estar insatisfeitas no trabalho, a gente vai ver, às vezes elas são insatisfeitas na igreja, é porque elas estão querendo fazer diferença. E elas acham que o que elas fazem vai fazer elas ter a sensação de que fizeram diferença na história. E o que ele nos mostra, basicamente, ele é muito poderoso, e provavelmente não há lugar onde isso pareça mais verdadeiro do que hoje nas grandes cidades ocidentais. Ele diz que elas falham nos 3 propósitos. O sucesso no trabalho falha em tudo que ele propõe. O trabalho dá satisfação final. O trabalho traz reconhecimento. O trabalho realmente contribui e deixa um legado. Deixa o mundo melhor.
A resposta é não. Então vamos dar uma olhada bem rápido. Existem essas 3 maneiras pelas quais o trabalho falha, não vale a pena, é correr atrás do vento, é sem sentido se nós estamos vivendo a vida só debaixo do sol. Primeiro de tudo, a satisfação. Vamos olhar para dentro, não é? Já que nós estamos pensando em satisfação. Quase todos os livros, eu li uma pilha de livros sobre trabalho, livros que tinham bom senso. Não são livros cristãos, não nem anti-cristãos, são apenas livros sobre o trabalho. E uma das coisas que eles dizem é que você não é bem sucedido a menos que por dentro haja uma sensação de que você está fazendo algo que expressa a sua paixão. Que você só vai ter satisfação no trabalho se você fizer algo que expresse a sua paixão. Você está fazendo o que você está apto a fazer, que você nasceu para fazer, que você sente que você tem que fazer, que por dentro há uma satisfação que lhe cabe, se você achar o trabalho que está de acordo com a sua paixão, não é? Ou seja, que é isso que vai trazer satisfação. Agora, no versículo 22, o que ele diz? É um verso bastante comovente. Ele diz: o que um homem obtém por toda labuta e esforço ansioso com que trabalha sobre o sol, todos os seus dias, seu trabalho é dor e sofrimento, mesmo à noite, sua mente não consegue descansar. Então há 3 coisas que o trabalho traz para dentro de nós, em vez de ser satisfação. Primeiro de tudo é dor. Com isso ele quer dizer que há um esforço contínuo que nos esmaga. O trabalho apenas nos desgasta. Em vez de dar descanso, ele faz o contrário. É aí que tudo está fluindo. Alguém recentemente fez uma grande pesquisa e perguntou a muitas pessoas se você tivesse uma 25ª hora no dia, ou seja, se alguém tivesse, algum ser poderoso desse 1 hora a mais no dia, em vez de ter 24 horas, tivesse 25, o que você faria com essa hora a mais que você tivesse? 85% diriam que iam dormir. Não é? Você vê, o trabalho desgasta, não é? O trabalho te derruba, o trabalho drena a sua força. E a segunda coisa é que você tem luto. Por quê? Porque você não pode trabalhar sem decepção. Em uma vida profissional, não importa se você é uma pessoa comum ou você é Salomão com seus grandes empreendimentos, você não pode trabalhar sem decepção. Uma vida profissional, você está sempre sendo avaliado. Sempre avaliado. Em uma vida baseada em causas, isso não acontece assim. O desespero vem de outra forma. Em uma vida baseada em prazeres, o desespero vem de outro lugar. Não vem de você estar sendo constantemente avaliado. Mas na vida do trabalho, esse é o constante sofrer. Os mercados acabam caindo e ninguém é escolhido. Até na maioria das audições de trabalho, rejeição após rejeição. A vida do trabalho sempre é uma luta em que você, quando alguém diz ser um jogador famoso, ele vai dizer que foi rejeitado em várias peneiras, foi rejeitado em várias situações, em vários lugares. E quando você se mantém, quando você tem um certo sucesso, logo você vê a comparação e a avaliação te colocando para baixo. Você vai começar a dizer assim, você vê as pessoas dizendo assim agora: o Cristiano Ronaldo, muito bom, né? Mas a velocidade dele já não está mais perto daquele ali, ele já é lento. Então você vê, a avaliação não acaba nunca. Mesmo isso faz o Cristiano Ronaldo sofrer. Ele queria continuar rápido como uma flecha, mas cada vez ele está mais lento, cada vez ele está mais lenta. Daqui a pouco estão dizendo: é melhor esse cara parar de jogar, não é? Já está passando vergonha, já passou da hora. Não é? O piloto de Fórmula 1 tão bom, tão rápido, daqui a pouco está ficando para trás. As pessoas dizem: está estragando a carreira, já era melhor ele ter parado. Porque você vê, nem quem atingiu o máximo deixou de ser avaliado e começa a ser a decepção de ser jogado para trás. Olha, você foi ultrapassado, então a dor. Se as coisas estão indo bem,
você tem pesar. Por quê? Ele diz, porque você não consegue nem dormir de noite, a tua mente não para de trabalhar. Se você está no auge, você tem que se esforçar ao máximo, e você tem que pensar no que você vai fazer amanhã, e você tem que ganhar amanhã, e você tem que vencer, e quando você não estiver, então você vai ter decepção. No auge você tem a ansiedade sem fim de se manter lá, enfim, e à noite você se preocupa. O que amanhã trará? Trará tristeza, ou trará apenas a dor de ter que me esforçar ao máximo, ou trará a decepção de ficar para trás? O que está acontecendo? O que há para me preocupar? De qualquer maneira é ruim, você vê, é a ansiedade quando eu estou no topo, e é o horror quando a decepção quando eu estou sendo avaliado e sendo deixado para trás, ou a dor ou a decepção, mas sempre é assim, nunca é o descanso, nunca é a paz. Você deveria parar de se preocupar, né? Existem apenas duas coisas que podem acontecer, e as duas são terríveis, ele está dizendo. Você vai ter dor ou decepção, ou vai ter os dois. É isso que a vida de trabalho vai te trazer. Agora, o que ele está dizendo? Isso é sob o sol. Se a sua vida do trabalho ela é sob o sol, se ela é sobre o humanismo secular, se não há nada transcendente, é isso. Porque é disso que você vai tirar a sua identidade, seu senso de valor. O propósito da sua vida que está acabando na morte. É daí que você vai ter que tirar todas essas coisas fundamentais, e isso está desmoronando. Quanto mais você constrói sua vida no trabalho, mais você constrói sua vida na carreira, mais você constrói sua vida no sucesso, mais você vai experimentar esse tipo de ruptura por dentro: horror, medo e ansiedade. Então, a primeira coisa que dizemos, o trabalho deve ser satisfatório. Ele diz: há alguma satisfação no trabalho? Não, há brutalização interna, e isso acaba te levando a nocaute. Você nunca vai ter um coração em paz e descansar, tentando encontrar uma identidade no trabalho. Louis Studd Terkel, que foi um escritor americano, historiador, né, radialista, ele escreveu um livro que foi lançado em 1972, portanto, era uma época que a vida era menos estressante, para usar o que as pessoas mais gostam, do que hoje. Mas mesmo assim um livro muito famoso chamado Trabalho. Ele diz: as pessoas falam sobre o que fazem o dia inteiro e como se sentem sempre o que fazem. Então, era numa época bem mais menos intensa do que a nossa, mas ainda assim já soa assim como Eclesiastes. Ele diz: este livro sobre o trabalho é, por sua própria natureza, sobre violência, tanto para o espírito quanto para o corpo. É sobre úlceras, é sobre decepções, sobre colapsos nervosos, é também sobre chutar portas e socar paredes. Trata-se, acima de tudo, ou abaixo de tudo, de humilhações diárias. Sobreviver ao dia já é triunfo suficiente para andarmos feridos entre outros muitos de nós, não é? Eclesiastes, não sou igual. Eclesiastes diz assim: o que um homem obtém por toda a labuta e esforço ansioso com que trabalha sobre o sol, todos os seus dias, seu trabalho é dor e sofrimento. Mesmo à noite, ele não consegue dormir, não consegue descansar. Essa é a primeira. Isso não traz satisfação. Em vez disso, isso brutaliza. Salomão diz: você nunca vai achar paz e satisfação se tua identidade é baseada no trabalho. O que você vai encontrar é esforço contínuo, fadiga, dor e decepção. Em segundo lugar, não traz reconhecimento, que era a segunda coisa que é buscada. Das três coisas as pessoas esperam que o trabalho traga, primeiro, a satisfação. Salomão diz: nunca, nem que você tenha um sucesso que eu tive em construir tudo que eu construí, você consegue satisfação daquilo que você faz, nem identidade. A segunda coisa é reconhecimento, e a terceira, contribuição. Então, a gente vai olhar isso.
Segundo título, eu acho que esse é o segredo do motivo pelo qual o trabalho é tão brutalizante. Então a gente vai deixar um pouco para frente. Se você quiser ver mais aquilo que o trabalho fornece, no capítulo 4, ele pega isso, ele diz assim: vi algo sem sentido sob o sol. Havia um homem sozinho, ele não tinha filho, nem irmão, nem havia fim para o sol labuto, o seu trabalho, mas seus olhos não estavam satisfeitos com a sua riqueza. Para quem estou trabalhando? Ele perguntou. E por que estou me privando de prazer? Isso também não faz sentido. Veja, aqui está um homem que é bem sucedido, ele está tendo sucesso no trabalho, está ganhando dinheiro, ele tem reconhecimento, mas não é do tipo que realmente nós precisamos. Se a satisfação era a recompensa psicológica que nós esperávamos do trabalho, então ele falha completamente. Você vê que a vida pela causa, o certo e o errado, a sabedoria tinha falhado completamente. A vida para o prazer falhou completamente. Agora é o trabalho. O reconhecimento é realmente a recompensa social. A satisfação era a recompensa psicológica que nós queremos do trabalho. Agora o reconhecimento já é a recompensa social. Então, para algumas pessoas, sucesso significa dinheiro. Mas em alguns campos não é isso que o sucesso significa, né? Significa o quê? Estima, significa aprovação, aclamação, reconhecimento do seu valor, para você construir a sua vida e a sua dignidade e o seu status e a sua identidade sobre isso. As pessoas sabem, as pessoas me respeitam, as pessoas respeitam o meu trabalho, sabem como ele é importante. Ou eu sou o tipo de pessoa que mostra minhas pinturas numa galeria de arte, mesmo que eu não ganhe muito dinheiro, as pessoas reconhecem a minha arte, não importa. Uma pessoa que está vendendo suas pinturas ou está fazendo bilhões em Wall Street, não tem o mesmo estilo de vida. O que é o sucesso não é exatamente a mesma coisa para um e para o outro, mas reconhecimento é finalmente o que eles esperam. Você diz: finalmente eu consegui que as pessoas vissem quem eu sou, que as pessoas gostassem de mim, que as pessoas vissem o meu valor, e que me respeitassem, e que me estimassem. É disso que se trata. Muitas vezes até o que as pessoas chamam de ministério é isso. As pessoas são muito infelizes porque elas não são reconhecidas, não são valorizadas, não são... E elas, a identidade, a satisfação, elas iriam tirar disso, mas isso nunca vai dar. Sempre, você pode tão somente pregar a verdade de Deus, vai ter um monte de gente que não vai gostar de você. É assim que é a vida. E o que isso mostra? Essa pequena imagem é muito assustadora. Aqui está um homem sozinho, e isso sempre acontece. Por que esse homem está sozinho? Ele está tão focado em ser um sucesso, ele ficou sozinho, ele não tem filho, nem irmão, não havia um fim para o trabalho dele. Mas mesmo assim ele não está satisfeito com o que ele tem. E Salomão está perguntando: para que eu estou trabalhando? E por que eu estou me privando de fazer outra coisa, trabalhando e ficando mais rico, e nunca estou satisfeito com esse dinheiro? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Ele tem respeito, mas só de longe. As pessoas podem dizer: essa pessoa aí é um sucesso. Mas aquela pessoa, é por isso que você às vezes admira tanto pessoas em todas as áreas, artistas, daqui a pouco você sabe que ela se matou. Ela tinha respeito de longe, mas ela lá, na vida real, aquilo não dava a identidade dela. Ela está com as mesmas insatisfações. E na maioria das vezes o próprio luta pelo senso de reconhecimento é o que destrói os relacionamentos, é o que destrói e que faz uma pessoa ser sozinha, ou é o que destrói a comunhão mesmo numa igreja local. Então, primeiro de tudo, sua família não está lá, provavelmente por muitas razões pelas quais o caminho do sucesso impõe, nem os amigos. Primeiro, nunca ele gastou muito tempo para manter
essas coisas. Em segundo lugar, ele se tornou tão unidimensional e desinteressante, já que ele é tão focado em construir a sua identidade. Em terceiro, ele alienou e pisou em pessoas, porque elas estavam no caminho dele como uma escada. Pessoas no trabalho, pessoas na família, pessoas no seu relacionamento, em todos os seus relacionamentos, numa igreja. Se você não reconhece isso, se não você não vê isso, você não está prestando muita atenção na vida. Salomão está dizendo: o trabalho nesse mundo promete aproximá-lo das pessoas e tudo que faz é te isolar. Se você chegar aqui na igreja, tudo que você quer é mostrar o seu valor, isso vai te isolar, você vai começar a arrumar problema com um monte de pessoas. E tudo para você que não estiver te promovendo é um problema para você. Isso não constrói, isso afasta. Então, em vez de satisfação, há uma brutalização em você. Em vez de reconhecimento, há uma alienação, é o que Salomão está dizendo. Você vai ver isso entre os grandes pensadores. Você vai ver Sartre brigando com Camus. Eles pensam inicialmente igual, mas tem uma hora que eles acabam se chocando. Por fim, você pensa em contribuição. Todo mundo diz que para ser realmente bem sucedido, você deve deixar um legado. O legado necessariamente não ele pode ser de várias formas, diferente. Para realmente você ser bem sucedido, você quer fazer algo que conte, faça diferença depois que você se foi. Não é? Por isso que eu já falei aqui que sempre em enterro, todo mundo gosta de falar sobre como o morto fez diferença, como ele deixou um mundo melhor. E como eu disse, como isso é engraçado, porque se em todo enterro aquela pessoa deixou um mundo melhor, o mundo era para ser cada vez melhor. Não é? Mas o mundo não está melhor. Não é? A vida não está melhor. É estranho todo mundo viver e deixar um mundo melhor do que se ele não tivesse vivido e o mundo nunca ser melhor. Mas tudo bem, mas por quê? Porque você quer dar sentido àquela vida, dizendo que ela deixou um legado, você quer fazer uma contribuição no seu campo. Você pode ser biólogo, né? Você pode ser músico, você pode ser pastor, você pode ser empresário, mas você quer deixar um legado. Você quer ser lembrado. Nós queremos ser lembrados. E aqui está o que Eclesiastes diz. Há um consenso incrível sobre isso. O trabalho é uma maneira de conhecer o mundo, e o mundo e você deixar uma marca no mundo. O teu trabalho é uma forma de conhecer o mundo e deixar uma marca nele, e você acredita nisso. Então aqui estão dois caras cuja política eram totalmente opostas. Um deles é Henry Ford, né? Foi um empreendedor, engenheiro mecânico americano que fundou a Ford Motor Company, e ele é autor de um livro chamado assim, Minha Filosofia da Indústria, Minha Vida, Minha Obra. Ele tem vários livros a respeito disso. Henry Ford, de certa forma, ele mudou, ele fez algo diferente, que foi a primeira pessoa o primeiro empresário a aplicar a ideia da linha de montagem. Em vez de uma pessoa fazer muitas coisas, ela faz só uma coisa, a outra faz outra coisa, e ele conseguiu construir um carro mais rápido, mais barato, e popularizou o carro, e mudou a maneira de a gente construir as coisas, da fábrica funcionar, a linha de montagem, barateou as coisas, fez as coisas serem feitas mais rápido. Esse é Henry Ford. Construir mais rápido, com menos tempo e com menor custo. A outra pessoa é Karl Marx, não é? Filósofo, sociólogo, historiador e tal. E Karl Marx disse assim: Karl Marx, o trabalho é a própria pedra de toque da autorrealização do homem. O homem trabalha para transformar seu mundo, colocar sua própria marca e torná-lo dele. Tudo pelo trabalho. E ele o quê? É a essência do pensamento socialista. Já em Ford, ele é o quê? É o oposto, né? Linha de montagem e tal, é a essência do capitalismo. Então, mas olha o que ele diz, Henry Ford: não acho que um homem possa deixar seus negócios. Ele deveria pensar durante o dia e sonhar durante a noite. Os homens pensantes sabem que o trabalho é a salvação da raça, física, moral e socialmente. O trabalho não apenas nos sustenta, ele nos dá vida. Ok, você vê duas pessoas com filosofias diferentes, mas elas veem o trabalho da mesma forma.
Aqui está uma das coisas em que os dois acreditam: o trabalho é a maneira como você se apodera da vida, é como você coloca a sua marca na vida, é como você constrói o seu legado e você tenta tirar, fazendo uma contribuição. O autor de Eclesiastes diz assim: espere um minuto. E se essa vida é tudo que existe, se ela é tudo que existe, ela não significa nada. E o seu trabalho também não pode deixar nada. Estamos tentando criar sentido na vida, certo? Estamos querendo dar um sentido a ela, um propósito. Então não vamos nós vamos tentar fazer isso pelo trabalho, mas se essa vida é tudo que existe, quando você morre, você pode ser uma das raras pessoas lembradas por 100 anos, mas vai ser esquecido. Você pode ser uma das raras pessoas que 20 anos depois, 30, ainda lembram de você, mas logo vão te esquecer. Se você achava que podia deixar uma marca, que podia ser lembrado, você é um tolo. Eventualmente, você vai ser totalmente esquecido. E o que você sabe sobre Henry Ford? Se eu falasse para você me falar 20 minutos sobre Henry Ford, você saberia falar o quê? E não faz tanto tempo assim que ele viveu. E parece que tinha deixado uma marca muito importante, mas ele está sendo esquecido rapidamente. Então o que ele está dizendo? Porque ele odeia tudo sob o sol. Veja o versículo 18: por 3 causas. Primeiro, eu morro e deixo tudo para trás. Por isso eu desprezei a vida, eu odiei a vida. Pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil. Era correr atrás do vento. Ele não dá significado, ele não deixa nenhum legado, ele não traz satisfação. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer que ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo o que eu realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo sem sentido. Que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade com que ele trabalhou debaixo do sol? Em segundo lugar, um tolo e um sábio, ele diz, tem o mesmo fim. Ele diz assim em Eclesiastes 2, 15, 16: então pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive de ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido, é vaidade, é fútil. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados, todos serão esquecidos. O que você queria era deixar uma marca? Então, é inútil. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer? Como morre o tolo? Então, ele de repente diz, espere um pouco, nem importa se é um tolo ou um homem sábio, mesmo que seja um homem sábio, o homem sábio será esquecido. E ele diz, no final, tanto os sábios quanto os tolos são esquecidos. Não há diferença. Eles não deixaram nenhuma marca. Não traz satisfação, não traz reconhecimento e nem traz, nem faz diferença. Não haverá diferença. Eventualmente o sol vai queimar e tudo vai desaparecer. E tudo foi fútil. Nada que você faça fará qualquer diferença. Havia um epitáfio no túmulo de um escritor inglês muito famoso, que tentou e deixou, a princípio, uma marca, porque ele foi um escritor famoso, mas eu acho o epitáfio dele nos assombra. E eu já disse isso aqui, que eu tinha mania eu até lia livros sobre epitáfio, colecionava epitáfios. Hoje não tem mais epitáfio, o pessoal enterra num cemitério que é uma grama e tem uma plaquinha assim que mal cabe o nome da pessoa, que dirá um epitáfio. Mas tudo bem. Mas esse grande escritor inglês deixou assim no epitáfio dele: eu apenas arei a água. Você arar a água, você puxar o arado, há um esforço enorme que os bois fazem, agora a gente faz com tratores. E o que o arado faz na terra? Quer dizer, deixa um sulco na terra.
ela deixa uma marca na terra. O que esse escritor inglês falou que toda a sua obra foi: eu apenas, deixou lá no seu túmulo, eu apenas arei a água, não deixei marca nenhuma. Se você passar o arado na água, assim que o arado acaba de passar, não tem nada, não é? Não tem sulco, não tem marcas na terra. Você não deixou marca nenhuma no mundo, é o que ele disse. Eu não deixei nenhuma marca. O mundo varre para longe. Você é uma onda, uma marca na areia, e a onda vem. O escritor de Eclesiastes diz: não há contribuição. Quanto mais você pensa em todo o seu trabalho, isso apenas banaliza. Quanto mais você pensar racionalmente sobre ele, mais sem sentido ele é. Você nem precisa pensar profundamente. Havia um homem que passou a vida inteira escrevendo, por exemplo, a concordância exaustiva Strong. Queridos, ele se sentou há mais de 100 anos atrás e pegou todas as palavras da Bíblia e as colocou em colunas, deu número para elas, na língua original, para ver quantas vezes ela aparecia. Isso foi o trabalho de uma vida inteira, a concordância Strong. E James Strong foi que fez. Ela foi publicada pela primeira vez em 1890. Então, uma referência cruzada, baseada na versão King James da Bíblia. E o objetivo da concordância é oferecer esse índice de referência bíblica, onde você possa achar a palavra e localizar as ocorrências dela em lugares da Bíblia no original, né, no hebraico e grego, e na versão King James. E na Strong, cada palavra na linguagem original recebeu um número, e então tem várias colunas. É um trabalho imenso. A concordância Strong inclui 8.674 radicais hebraicos usados no Velho Testamento e 5.624 radicais gregos usados no Novo Testamento. Então, essa foi trabalho de décadas dele. E agora um computador pode fazer isso em 5 minutos. Você viu alguém gastar a sua vida inteira fazendo um trabalho desse. E agora uma máquina pode fazer isso em alguns minutos. O que o escritor de Eclesiastes está dizendo é isso. O trabalho não vale a pena. Se o Strong achou que ele ia mudar, ia deixar a marca dele para sempre, o mundo varreu isso. Aquele grande escritor inglês disse: eu arei a água. O trabalho não vale a pena quanto mais você constrói sua vida no trabalho a fim de criar uma vida significativa, mais falta de sentido você vai ver. Você vai ter dor, você vai ter decepção, você vai ter um monte de problema com todo mundo, não é? E ansiedade, mas nunca descanso. Quanto mais você tentar tornar essa vida significativa através do trabalho, mais construir sua vida sobre o sucesso, a carreira, mais falta de sentido vai fluir da sua vida, e mais desespero. E você vai sentir isso. Depois de um tempo, você dirá: eu odeio a vida. É isso que o autor está dizendo assim. Por isso eu desprezei a vida, eu odeio a vida. Pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, tudo era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Ele continua dizendo: ele teve sucesso. Então, por que isso não vale a pena? O que está errado? O que está acontecendo aqui? O que Salomão está ensinando para nós? Ele está dizendo o seguinte: porque nós queremos essas coisas e não podemos obter, porque nós queremos satisfação do trabalho, nós queremos reconhecimento e nós queremos deixar uma marca e nós não conseguimos, só conseguimos o oposto. Os animais não estão preocupados com isso, não é? Porque nós estamos tão frustrados com o trabalho? Porque estamos frustrados com os prazeres que não dão a paz e o descanso do nosso coração? Porque estamos frustrados com toda a sabedoria e as causas que abraçamos porque não trouxeram satisfação? Porque estamos tão confusos?
A passagem nos diz duas coisas, agora estamos indo mais fundo. Na verdade, existe uma razão acima do solo e uma razão abaixo do solo. Se você não experimentou o quebrantamento do mundo através do seu trabalho, vai experimentar. A razão acima do solo é a falta de uma identidade. Veja o capítulo 4, a primeira afirmação no versículo 4, essa é uma afirmação das mais categóricas que ele faz. Ele diz assim: todo trabalho e toda conquista vem da inveja ao próximo. Não é uma declaração enfática, mas terrível. Não é? Então, o que ele está dizendo? Ele diz: qual é o mecanismo que faz as pessoas trabalharem? Apesar da brutalização horrível que você experimenta no trabalho, o que impulsiona as pessoas? O que torna a produtividade econômica? O que motiva as pessoas? O que está tentando dizer é que sempre é a inveja, sempre é a comparação. Por exemplo, no capitalismo, usa o mecanismo da inveja do indivíduo para o indivíduo, para você ir para frente. Já o socialismo usa a inveja de classes. É a mesma coisa, não é? No fim, o que impulsiona, não estou falando o que é o melhor, o que não é melhor, como resultado meramente material, mas é o que o impulsiona. É a mesma coisa. A inveja entre classes, a inveja entre indivíduos. E essa é a afirmação categórica dele, que a base, não é? Todo o trabalho e toda a conquista vem da inveja do seu próximo, vem da disputa entre as pessoas. E você pode dizer assim: não, eu estou trabalhando para criar um mundo melhor, para ajudar as pessoas. E até certo ponto pode ser. O que ele está tentando dizer é que isso não é que em nenhuma parte isso aconteça. O que ele está tentando dizer é o fundamento, o principal, a razão pela qual você está trabalhando, porque há algo profundamente errado no coração humano. E que você realmente está fabricando, não é um produto, você está fabricando um eu. Com o seu trabalho, você quer mostrar que você é alguém. Você quer criar um status. Você não sabe quem você é. Você tem que fabricar sua autoestima. E você usa o trabalho para isso. E tem que ser sempre, Salomão está dizendo, a motivação, a inveja. Você está tentando provar a si mesmo que você é bom, que você vale a pena. Pode ser num trabalho, pode ser numa causa, pode ser no que você chama de ministério. Nunca é sobre os outros, nunca é sobre o trabalho, é sobre você. E é por isso que você é insatisfeito. No seu trabalho, você está sempre tentando provar: eu sou alguém especial, eu sou alguém real. E criar sua autoestima. Para colocar nos termos de C.S. Lewis, ele diz: em seu trabalho, o tempo todo você está dizendo: eu sou tão bom quanto você. É isso que você está fazendo. Existe essa profunda necessidade de subir uma escada, competindo para provar para você mesmo que você é alguém que vale a pena. E isso é o que está motivando você. Essa é a razão final. Salomão está dizendo: se o trabalho é onde você tem a identidade, o que pode impulsionar ele é sempre a inveja, é sempre a disputa, é sempre a ideia de que você é melhor, de que você, porque é nisso que você vai construir sua identidade, sua autoestima, e está tentando encontrar uma certa satisfação. Ele diz que existem outros bons motivos lá, mas no fundo há algo acontecendo no coração do homem que ele está embaixo. É um vácuo de identidade. O homem está tentando criar uma identidade, e você não sabe quem você é, ou você não tentaria criar essa identidade. Se você tivesse uma identidade, se você soubesse quem você é, você nunca tentaria, através do trabalho, construir isso, ou através do ministério, ou através de qualquer coisa. Você nunca ia tentar criar um senso de importância através do seu trabalho. Mas você não sabe quem você é, você não tem uma identidade. Não seria um pesadelo quando você perdesse o trabalho?
Porque quando você perdesse o trabalho, quando você perdesse o que vem com o trabalho, o sucesso, o dinheiro, a posição, você não perderia a sua identidade. Mas por que é tão devastador quando as pessoas perdem as coisas? Porque elas estão perdendo a identidade que elas estavam tentando construir. O que está acontecendo quando você perde isso? É uma morte psicológica, é uma perda de um eu, é a perda da identidade. Porque você pensa, você é a sua arte, você é seu dinheiro, você é sua conta, você é o seu endereço, você é tão bom quanto o endereço que você mora, é tão bom quanto as roupas que você veste, é tão bom quanto a comparação entre você e outras pessoas que te colocam no lugar melhor, o fato do meu emprego ser, esse sou eu sou esse cara, e se eu perder esse emprego, então eu não sou mais ninguém, eu não tenho apenas um endereço, aquele endereço diz quem eu sou. Então, se eu perder aquele endereço, eu perco minha identidade, eu fico arrasado. Então, eu não tenho apenas uma conta bancária, é tudo sobre você, é tudo sobre quem você é. E é por isso que você nunca está satisfeito, e nunca sente que pode ser reconhecido o suficiente. É por isso que ele disse, aquele homem é solitário, ele não tem parentes, ele já conseguiu riqueza, mas ele nunca está satisfeito, porque a questão não é o dinheiro, a questão é o eu que ele está construindo, é a identidade. Essa é a razão da insatisfação, essa é a razão da brutalização, essa é a razão da ansiedade, essa é a razão de tudo. Tudo isso, ele disse que todo o trabalho e toda a conquista decorrem dessa necessidade de ir além do seu vizinho, ir além do seu próximo, ir além do seu amigo, ir além do seu irmão às vezes, se é o humanismo secular que te guia, para provar que você tem um eu, para provar que você tem importância, para deixar uma marca, para deixar essas coisas que você não vai deixar. Mas isso é apenas acima do solo. Ele disse que na verdade há também algo no subsolo. Agora, antes que a gente veja o que está no subsolo, porque a gente entende porque nós estamos tentando fabricar um eu que leva ao excesso de trabalho, ou fazer do trabalho algo que ele jamais devia ser, dá a nós satisfação e deixar uma marca, e, enfim, as coisas que nós buscamos para formar a identidade. E se você fizer o melhor possível em uma vida equilibrada, quase nunca obterá o tipo de reconhecimento que deseja. As pessoas estão sempre achando que não são reconhecidas como elas deviam ser reconhecidas, porque você vê esse vácuo de identidade querendo reconhecimento. E se o trabalho fosse realmente apenas dar o seu melhor, você nunca trabalharia demais. Se o teu trabalho realmente, se a tua intenção, por exemplo, na igreja for simplesmente que você quer que a vontade de Deus seja feita, você não é um vácuo de identidade, você nunca vai ter grandes problemas se você vai estar solto ou na cadeia, como o apóstolo Paulo durante anos, enquanto outros estavam soltos. Se o trabalho era realmente apenas para ajudar outras pessoas, você não queria trabalhar demais, mas você faz. Você nunca ia continuar pressionando para ter mais quando você tivesse o suficiente, mas você faz. Você rompe a barreira do saudável, você aperta o botão vermelho, você explode tudo. Ou você começa a trabalhar mal, quando você sentir que aquele trabalho não vai te dar todas essas coisas, ou que aquilo que você faz lá naquela organização, ou aquilo que você faz na igreja não está te dando, então você não quer fazer mais nada, porque você não está realmente fazendo algo para, nós não vamos nem colocar a glória de Deus aqui agora, para as outras pessoas, tudo é sobre você mesmo, cada relacionamento, e com o trabalho é a mesma coisa, você está simplesmente trabalhando para o reconhecimento, e quando não recebe o reconhecimento, você não tem gosto nenhum, ninguém me valoriza. Se as pessoas não notam você, se as pessoas não veem o que você está, o que está acontecendo, se você não está sendo pago o suficiente. Paulo tem uma teologia do trabalho que é suficiente, nós vamos ter que ver isso outro dia, não está aqui, mas vamos ver, que é suficiente para os escravos. Paulo vai falar para homens que são escravos e vai falar para eles como o trabalho deles vai ser significativo, o que é totalmente absurdo nessa visão. Então, o fato de você estar fazendo um bom trabalho, ajudando alguém, não significa nada, ou pelo menos não significa o principal.
esse vácuo de identidade que te leva para o chão, que te rouba. Você ou vai achar que está conseguindo subir a escada, ou então você vai falar assim: não quero fazer mais nada. E é fascinante o que ele diz aqui. Qual é o verdadeiro motivo? Por que preciso me provar através do meu trabalho? Por que eu sou dirigido assim? Bem, olha, ele contrasta algo no versículo 5. Ele diz: o tolo cruza as mãos e se arruína. Melhor um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com labuta e correndo atrás do vento. Em outra versão, o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. O que ele está dizendo? É uma imagem fascinante. Ele diz que o homem está sempre num lugar ou outro, e nos 2 lugares são satisfatórios. Primeiro de tudo, você tem 2 punhados de trabalho que vai arruinar você. Ansiedade, insatisfação, ou então você cruza os braços, vocês não vão fazer mais nada. Isso não vai me dar identidade, não vai me dar reconhecimento, não vai me dar isso, aquilo que eu estou buscando, esse vácuo de identidade, então eu não faço mais nada. Ninguém aqui vai me reconhecer, ninguém vai reconhecer o meu trabalho, então eu não faço mais nada, vou cruzar os braços. Ele diz: o tolo cruza os braços, o outro, por 2 bocados, ele se arruína. Mas uma porção seria maravilhoso, mas você vê, o homem nunca está nesse lugar. Por quê? Se você cruza os braços, o tolo se arruina, porque ele cruza os braços, ele chega à conclusão de que aquilo não vai dar a ele o que ele quer, identidade, satisfação, então ele não quer fazer mais nada. O outro vai se arruinar, se desgastando, porque ele quer 2 punhados. E depois vai querer 3, 4. Mas ele diz: melhor é um punhado com tranquilidade. O que ele está realmente dizendo a imagem por um lado, você tem uma mão cheia de trabalho duro. Por outro lado, mesmo traduzindo tranquilidade literalmente no hebraico, aqui a palavra não é só quieto, quando ele diz que você precisa de um punhado com tranquilidade. Ele está falando sobre um profundo descanso, um tipo profundo de quietude, que é tão poderoso que adoça e acalma. Então, ele diz que esse é o tipo de vida que um punhado daria. Os especialistas dirão que você não precisa dormir muito. O que você precisa é de verdadeiro descanso. E você precisa do que eles chamam de sono REM, que em inglês movimento rápido dos olhos, porque na verdade esse é o sono que nos descansa, mas é só algumas fases do sono. Você pode dormir horas e horas e nunca entrar em sono REM, que é sono profundo, e então o teu corpo não descansou. Não é simplesmente a quantidade de horas que você dorme, e movimento rápido dos olhos, porque nessa fase do sono os sonhos são mais vívidos, são tão vívidos que os olhos se movem rapidamente devido à ação do tálamo e à atividade cerebral, enfim. E é tão poderoso que o sistema nervoso ele bloqueia os impulsos nervosos motoros da pessoa, porque esse momento do sono é tão intenso que se ele não bloqueasse, não te paralisasse, você ia dar soco em alguém, agarrar alguém, ia fazer alguma coisa ruim. E é por isso que há essa coisa de você às vezes acordar. Muitas pessoas têm isso, algumas pessoas têm só 1 ou 2 vezes na vida, umas pessoas têm mais constantemente, acordar e estar paralisado, não conseguir se mexer. É porque você acordou em sono REM e o cérebro paralisa o corpo da gente, de todo mundo, mas você não acorda enquanto está acontecendo, está paralisado. Mas se você acordar, às vezes demora um tempo até o cérebro ligar o sistema motor. Então a pessoa acordou e tem aquela sensação horrível de que não vai conseguir se mexer. Tem pessoas que têm isso mais vezes e pessoas que têm algumas vezes na vida. Mas durante a noite toda você, na verdade, só tem uns 90 minutos de sono REM. E quanto mais criança você mais você tem sono REM, quanto mais velho, menos sono REM. Mas na verdade é esse sono que produz os hormônios vitais para o nosso organismo e que organiza o que você aprendeu. Então,
Esse é o sono que você precisa. Se você não tem ele, você pode dormir 8 horas, 10 horas. Se você não entra em sono profundo, o corpo de fato não descansa e não faz as operações que precisa fazer. O normal é você ter algumas 20 minutos de sono REM, depois sai desse sono, depois volta. E o que caracteriza sonhos muito vívidos, é por isso que os olhos ficam se movendo rápido, com o olho fechado, não é? Então, isso é que produz um verdadeiro descanso no nosso corpo. Aqui, em Eclesiastes, ele está usando uma palavra que fala sobre esse tipo de quietude, descanso na alma, não no corpo, né? Seria aquilo que o sono REM é para a alma. E a única maneira de impedir que a vida te sufoque. E a Bíblia fala o tempo todo a respeito disso, né? Sobre descanso, sobre inquietação. Essa é a razão pela qual você tem que provar a si mesmo, não é? Porque não há descanso em você. O homem não tem descanso. Esse é o grande tema da Bíblia. Está no livro de Gênesis, está no Salmo 95, mas provavelmente o melhor lugar é Hebreus 4, que diz assim: resta, pois, um descanso para o povo de Deus. Quem entra no descanso de Deus também descansa do seu próprio trabalho. Ouça isso, nós não podemos continuar muito hoje. Você pode não ser uma pessoa que está ouvindo hoje extremamente religiosa, ou não ser religioso, ou você pode acreditar em Deus e ser, enfim, cristão. A Bíblia fornece essa análise. Você pode nem acreditar em Deus, mas todo mundo está trabalhando por uma salvação, quer crer em Deus ou não. Todo mundo está trabalhando querendo encontrar descanso, identidade, deixar sua marca, encontrar satisfação. Está todo mundo querendo se salvar, porque todo mundo sente que há essa falta de descanso, essa falta central no coração. Todo mundo, independente das suas crenças, você sabe que há algo de errado com você. Essa é a fonte da insatisfação, da falta da identidade, daquilo que você quer construir, o que você não tem. Você sabe que você não é bom o suficiente. Você está culpando, ouvindo o mundo hoje então, né? Você está culpando os seus pais, você está culpando sua educação, você está culpando o grupo étnico da onde você veio, você está culpando o que fizeram para os teus antepassados há 200 anos atrás, você está culpando sua pequena cidade, que não é muito boa, você está culpando a igreja. A Bíblia diz que você não está olhando o suficiente. Todos sentimos que há algo de errado conosco, todos sentimos que não somos bons o suficiente, todos estamos trabalhando e tentando nos apresentar e construir um eu, uma satisfação e deixar uma marca. E alguns de nós estão apenas começando a trabalhar, e mesmo que você não seja ouvindo, não tem nada a ver com religião nenhuma, é o que você está tentando fazer, é encontrar satisfação, é se salvar. E o que você precisa é descansar do seu trabalho, desse trabalho. Você ouviu? Essa é a tranquilidade. Você precisa descansar do seu trabalho. Essa é a vida que ele diz que vale a pena. Como conseguir isso? É a última coisa que nós estamos falando para encerrarmos. Ele diz em Eclesiastes 2:24: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Como é a única maneira de você encontrar prazer no seu trabalho, prazer no que você faz em qualquer lugar, prazer tanto no médico que está operando alguém, e eu que estou aqui pregando, enfim, naquilo que você chama de trabalho secular, no ministério, enfim, qualquer coisa. Satisfação e alegria em seu trabalho, aquele punhado de tranquilidade que vai adoçar o seu trabalho. Não é algo que você possa ganhar, ele diz. Você vê, está todo mundo tentando construir isso, está todo mundo, mas isso não é algo que você possa conquistar. Você nunca vai ter uma identidade através do seu trabalho. Você nunca pode obter se esforçando. Você pode conseguir aquilo. O que impulsiona o trabalho para isso é o quê? É a inveja, e vai gerar todas as dores, lutas, ansiedades, enfim. Em segundo lugar, é o prazer de Deus que você precisa.
Duas vezes nesses versículos, do 22 ao 26, o crente é alguém mencionado como aquele que agrada a Deus. Que proveito tem o homem de todo o esforço, de toda a ansiedade, com todo o trabalho debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria. Infelizmente, em português, a gente sempre fica meio frustrado com essas coisas de idioma. A palavra, aquele que agrada, é morna, né? Aquele a quem Deus se agrada, é uma palavra morna. Quando você fala assim, eu vi um seriado, e como é que foi? Foi agradável. Você sabe que foi muito bom, não é? Porque aqui a palavra não tem, mas a palavra que ele está usando, que é traduzida assim, é quem agrada, é um prazer intenso. E o crente é alguém que Deus olha e tem o seu prazer nele. Você é a beleza dele. Ele olha para você e vê um diamante, porque ele vê, e o homem só pode não ser ímpio, está andando segundo o conselho dos ímpios, se ele é visto em Cristo. Ele olha para você e vê a obra perfeita do seu filho. Ele olha para você e vê o seu próprio coração, e está cheio de prazer. O livro de Sofonias fala sobre isso da forma mais vívida possível. Ele diz: cante em voz alta, alegra-te, alegra-te, porque o Senhor tirou os castigos contra ti. O Senhor está contigo, Ele é poderoso para salvar, Ele tem muito prazer em você. Você vê, é prazer, essa a palavra é forte. Na verdade diz, Ele vai acalmar você com o seu amor, Ele vai se alegrar em você cantando. É lindo isso. Outra versão: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, Ele te acalmará por seu amor e regozijar-se-á em ti com brados de alegria e cânticos. Como poderia ser, né, se você pudesse saber que Deus não apenas diz sim, sim, bom servo, se você soubesse que Deus tem um prazer imenso em você, então o trabalho ia ser só sobre trabalho. Você vê, o casamento ia ser só sobre casamento. O trabalho, o teu ministério nunca ia gerar todas essas coisas que geram quando você faz disso a sua identidade. Você vê, debaixo do sol, o trabalho não pode te dar identidade. Só pode causar desespero e ansiedade. O humanismo secular, você vê em cada área que ele é analisado, ele não pode trazer nunca tranquilidade, a não ser desespero. É por isso que você vai ver todos eles, o Bertrand Russell, dizendo no final exatamente a respeito disso, a respeito do desespero final. Um Deus realmente que se deleita e tem prazer em você, e se isso é real para você, então isso vai ser a sua identidade. Mas isso é um presente de Deus, você vê. A segunda coisa que ele diz é que você precisa de algo que te dê identidade, que é algo que Deus dá e não que você constrói com o trabalho. A segunda coisa é que essa coisa é o prazer de Deus. A terceira coisa é que você precisa do descanso em Cristo. Foi Jesus quem disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou lhes dar descanso. Tome meu jugo sobre vocês e vinde a mim. Aí está, como nós descansamos. Como eu poderia saber que Deus me ama assim? Como eu poderia saber que Deus tem um prazer imenso em mim? E isso seria a minha identidade. De tal maneira que quando essas coisas saem de mim, todas aquelas coisas que constroem a identidade dos outros, eu não estou destruído. Eu posso dizer como Paulo, eu considero como lixo, não é, aquilo que antes era os formadores da minha identidade, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus. É muito simples. Primeiro de tudo, Jesus Cristo disse, vinde a mim.
ele não diz, vinde a isso, vinde ao ministério e você vai encontrar descanso. Vinde a ser um grande pregador e você vai encontrar descanso. Ele diz, vinde a mim. Ele não diz, vá à medicina e encontre descanso. Vá a ser empresário e encontre. Ele não diz isso, ele diz, vinde a mim. Vinde a mim. Não faça coisas, não vá a coisas, vá a mim por descanso. Venha para mim. Uma pessoa, alguns anos atrás alguém me disse certa vez, você sabe uma coisa, eu seria um cristão se eu pudesse ter um argumento final para Deus. Mas você vê, o argumento final de Deus não é uma filosofia simplesmente, é o seu próprio Filho. Nós o seguimos, e nós temos isso somente nas Escrituras. Hoje a gente diz que nós cantamos sobre buscar Deus somente em sua palavra. Leia quem Ele é, leia o que Ele faz, leia como Ele funciona, leia como Ele vive. É assim que o Espírito Santo vai nos levando a contemplar a glória de Deus na face dele. Você verá que Deus não nos dá um argumento hermético, estanque. Deus nos dá Ele mesmo em seu Filho. Venha a mim, tome o meu jugo. O que significa? Lembre quando Jesus estava tão perturbado no jardim na noite anterior à sua morte? Não havia descanso, ele disse, eu estou perturbado até a minha alma, eu estou em agonia até a morte. Ele perdeu o descanso, ele levou o nosso pecado sobre si mesmo, para que quando nós fôssemos levados pelo Espírito a crer nele, Deus pudesse olhar para nós e dissesse, eu me alegro totalmente em você, e isso será a nossa identidade. Nós não estamos esperando o mundo dizer isso, nem as pessoas, nem os irmãos. Nós não estamos esperando o reconhecimento das pessoas para construir nossa identidade, nosso senso de valor e a nossa razão de viver. Isso vai fazer ou você cruzar os braços como o tolo que diz, não vou fazer mais nada porque não estou sendo reconhecido, ou fazer você trabalhar por tantas porções e nunca estar satisfeito pelo reconhecimento que você tem. É isso que Salomão está dizendo. Somente Jesus pode lhe dar esse tipo de descanso. Só lá. Ele é esse punhado de descanso. Você não tem como misturar o humanismo secular e o Evangelho. E você não tem como encontrar nenhum descanso no humanismo secular. Nem os maiores pensadores do humanismo secular vão dar essa esperança para você. Eles vão dizer para você, você vai ter desespero no final. Eles vão dizer o que Salomão disse. Se você acreditar nisso, isso muda tudo. Isso é a mão cheia da tranquilidade. Você vê, isso não é nem os 2 punhados do que eu estou tentando tirar a realização, que me arruina, me dá ansiedade, e nem é o homem com a mão cruzada porque descobriu que isso não vai dar identidade a ele. No momento que você tem isso, você tem a quietude, sabendo que Deus canta sobre você, que Deus tem prazer em você por causa de Cristo. Tudo que você está fazendo na sua vida profissional, você está tentando conseguir alguma coisa, e como no romance, e se você já tem tudo o que a identidade precisa em Cristo, então o seu casamento vai ser só sobre casamento, não é? Então você vai poder receber isso como algo bom diante de Deus, porque não vai ser sobre você. O seu trabalho não vai ser sobre criar sua identidade, seu status. O meu ministério não vai ser sobre eu ter um senso de importância, deixar minha marca no mundo. Então isso não vai fazer eu não ficar esbarrando em todo mundo, ou passando as noites pensando sobre o reconhecimento, ou querendo cruzar os braços porque ninguém está me reconhecendo, ou trabalhando como um louco para ser reconhecido como um grande alguma coisa, um grande pregador, um grande qualquer coisa. Você vê, você faria o que faz pela pura alegria de Deus estar colocando essas coisas nas suas mãos. Você realmente, o teu trabalho seria sobre outras pessoas, o teu casamento seria sobre o seu cônjuge, a sua vida na igreja seria sobre a igreja, não sobre você. Muita gente está muito ferida na igreja, né? As pessoas falam o tempo todo sobre isso, mas é porque é sobre elas. O apóstolo Paulo, ele foi ferido de muitas maneiras, mas ele estava lá, ele era aquele homem que ele era porque não era sobre ele. Então é melhor um punhado de tranquilidade, não é, do que o trabalho que tenta conseguir isso com vários punhados de ansiedade e tentando reconhecimento, deixar uma marca, ou então cruzar os braços porque finalmente você não tem. Isso significa o quê? Que
eu posso trabalhar e posso ter ministério, mas nada disso é sobre mim. O meu ministério não é sobre mim, o meu trabalho não é sobre mim, o meu casamento não é sobre mim, então eu posso realmente ser simplesmente uma bênção nessas coisas, porque eu não estou tentando que elas me deem identidade. Eu não viro um feixe de insatisfações e reclamações, porque nós descansamos do nosso trabalho, diz Hebreus, em Cristo. Nós não trabalhamos mais para uma identidade, porque isso é correr atrás do vento, disse Salomão. Se só existe debaixo do sol, se não há algo transcendente para te dar identidade, então o trabalho, em vez de te dar identidade, vai te dar dor, desespero, até o final. E depois você vai ser esquecido. Tudo que você queria do trabalho, você não vai ter. Então o trabalho vai ser penoso, e você vai dizer como Salomão: eu odiei todo o meu trabalho, ele nunca me deu. Ou você tem essas coisas vindas de Deus, você tem o descanso que você procurou no trabalho, vindo de Deus, o que te dá identidade, e então você pode trabalhar, e você pode fazer essas coisas não sendo sobre você. Então você viu, ele abordou a sabedoria e as grandes causas, a vida pelo prazer e o trabalho. Nada disso pode te dar identidade, nem prazer, nem tranquilidade, nem paz. Não é assustador o fato de muitas pessoas dizerem ser cristãos e não ter paz, porque eles querem achar elas no mesmo lugar onde o homem secular as busca, e ele encontra a mesma coisa: medo, desespero, ansiedade e insignificância. Vamos ficar de pé. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come